O Palmeiras venceu o São Paulo com um gol no finalzinho, mas tem muitos detalhes nesse gol que talvez você não tenha percebido e eu vou trazer aqui pra vocês. Ó, eu sou o Rick, aqui é o Calma Parmeiro, tá? Onde eu trago muito conteúdo de Palmeiras e bastante análise. Esse é o primeiro vídeo de análise de um gol. Geralmente eu faço análise de um jogador ou de um jogo. Se vocês gostam de análises assim mais rápidas pra saírem no dia do jogo, análise do gol, como esse vídeo, dê uma moralzinha, deixa o like, se inscreve aqui no canal Palmeiras. Se tiver a opção de hypar o vídeo, hypa aí para esse vídeo chegar para mais palmeirenses. Caso esse vídeo performe bem, eu vou fazer sempre análise dos gols mais importantes do Palmeiras. Mas para isso você precisa ajudar, né? Porque para performar você precisa clicar no botão aí, né? Enfim, vamos para análise. O início da jogada do gol do Palmeiras é nesta jogada aqui, onde o Giai tá com a bola. E repara num detalhe muito interessante, ó. O Giai tem a opção do Bruno Fux, mas repara aqui no Felipe Anderson. O Felipe Anderson tá aqui atrás, e aí já vocês vão entender o que o Felipe Anderson tá fazendo aqui atrás, apontando pro Fux. Ou seja, o Felipe Anderson tá dizendo pro Giai abrir essa bola no Fux, porque o Fux tinha uma missão aí nessa jogada. Vamos avançar e vocês vão entender. Ele tocou pro Piquerez e avançou, e repara numa coisa só. No momento em que ele avançou um pouquinho com a bola, soltou no Piquerez e ele seguiu correndo para o campo de ataque, ao invés de voltar para a zaga, ele ficou aqui numa situação com o Vitor Roque com o Veiga de 3 contra 2. Os jogadores do São Paulo ali ficaram sem referência de quem marcar, porque tinha o Veiga, tinha o Vitor Roque, e o Bruno Fux, teoricamente, não era para estar ali. Ele pesou esse campo de ataque do Palmeiras e tirou um pouco da marcação do São Paulo, colocou dúvida neles, principalmente neste jogador aqui, que é o marcador do Vitor Roque e que fica na dúvida. Porque olha só, no segmento da jogada, repara numa coisa. E aqui nesse momento vocês percebem que todas as marcações estão encaixadas, exceto pelo Bruno Fux, que é o único jogador que não deveria estar ali, teoricamente, né, para a zaga do São Paulo. E essa bola que chegou no Vitor Roque, deu a dúvida aqui no marcador do Vitor Roque, se o Vitor Roque ia fazer o quê? Ia girar por dentro, ia sair por fora, ou se ele ia dar o tapa pro Bruno Fux que estava livre, ia dar o tapa e correr, né, fazer 1-2. Essa dúvida no zagueiro do São Paulo tira alguns segundos dele e facilita com que o Vitor Roque faça o quê? Que ele consiga girar para cima do jogador do São Paulo e parta. Nesse momento, você repara que ficou 2 contra 1, porque o marcador do Veiga, ele saiu do Veiga e foi fazer a cobertura porque ele viu que o Vitor Roque tinha passado. Então o Veiga meio que ficou livre. Mas ao mesmo tempo que ele ficou livre, repara que o jogador aqui, que tá aqui no meio, que é o Pablo Maia, ele fica na dúvida, porque ele tava marcando o Maurício no início da jogada, mas ele precisa cobrir o Veiga, porque o Veiga ficou livre. Então todos esses desencaixes gerados pelo Bruno Fux, que subiu e colocou superioridade numérica, e também a jogada individual do Vitor Roque, fez a defesa do São Paulo ficar sempre na dúvida. É sempre, pô, será que eu vou nele, será que eu vou naquele, entendeu? Então isso gera dúvidas de movimentação no São Paulo, e o Palmeiras muito bem definido em movimentações que geram espaços. Foi o Fux lá atrás que gerou um espaço, e agora é o Veiga e o Maurício que vão atacar o espaço. Repara só, o Vitor Roque vai avançar, e nesse momento o jogador aqui do São Paulo, que tá aqui com esse feixe de luz, que é o Pablo Maia, né? Ele já decidiu em quem que ele vai. Ele tava na dúvida entre o Veiga e o Maurício. Ele vai no Maurício, porque ficou claro que o Maurício vai atacar esse espaço aqui. Tá muito claro, esse espaço se desenhou. Se você olha aqui, o Vitor Roque chega, ele vai tocar essa bola pro Maurício. Então o Pablo Maia tem que apertar a marcação no Maurício, e é isso que ele vai fazer. Só que o Vitor Roque erra o passe, né? Na verdade ele é bloqueado, né? Que ele erra o passe. E o Maurício afundou ali, fez a função dele e levou o Pablo Maia junto com ele. No momento em que ele leva o Pablo Maia junto com ele, olha quem fica livre. O Veiga, que era o outro jogador que estava na marcação do Pablo Maia ali. O Pablo Maia estava se dividindo entre dois, escolheu um, o outro ficou livre. Mesmo com o Veiga livre, o Vitor Roque não consegue acertar esse passe, né? Bate no pé do jogador. Vitor Roque ganha na disputa, mas olha só esse detalhe que interessante. Nesse momento em que ele ganha a disputa, repara só. A zaga do São Paulo, graças a todas essas movimentações que fizeram os jogadores afundar, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores afundados dentro da área. É quase que fosse uma linha de 3 duplicada, sempre de 2 em 2, ó, 2, 2, 2. Olha que loucura. E aí você repara numa coisa muito importante também. O Bruno Fux está aqui, ó. O Bruno Fux está aqui e ele atraiu um marcador do São Paulo junto com ele. Então o Bruno Fux seguiu atraindo marcação, ó, o Veiga atraiu marcação, o Maurício atraiu 2 marcadores mais ou menos. Então esses 3 jogadores do Palmeiras arrastaram toda a marcação do São Paulo. E o Vitor Roque, com essa possibilidade, você já vê quem tá livre aqui, né? O Felipe Anderson, que tava lá
no início da jogada e que rodou o campo todo para atacar o quê? O centro da área, que é exatamente o único espaço em que o São Paulo não tinha como marcar. E não tinha marcar justamente porque afundou todo mundo na área por causa das movimentações do Fux, do Veiga e do Maurício. Então a entrada da área ficou completamente livre pro Felipe Anderson, que lá no início da jogada tinha indicado que a jogada era pro Bruno Fux avançar. E olha só como ele teve a leitura de entender que toda essa movimentação ocasionada pela movimentação do Fux fosse gerar esse espaço para ele chegar atacando. E aí não dá outra, meus amigos. O Vitor Roque vai soltar essa bola e aqui a gente vai reparar na finalização do Felipe Anderson é muito boa. Ele tem esse espaço para dominar porque a entrada da área estava livre, porque afundou todo mundo. Então ele teve tempo para dominar, escolher o canto e bateu muito bem. O Rafael defendeu bem demais, tá? E aí o Vitor Roque cravou no rebote, vocês viram que foi pro VAR, mas o gol foi validado. E aí entra um detalhe muito importante nesse gol. Você vai se perguntar uma coisa. Rick, tem alguma coisa errada. Por que que o Felipe Anderson estava na linha da zaga ao lado de Gustavo Gomes no início da jogada? E é essa dúvida que gera em todo mundo, né? Quando você olha para esse lance e fala, sim, o Felipe Anderson tem muito mérito, sim, porque ele deu o primeiro toque lá atrás e depois ele chutou pro gol, então tem muito mérito do Felipe Anderson. Não, porque eu volto um pouco antes dessa jogada que o Felipe Anderson iniciou lá dando a ordem, e olha só o que acontece. São Paulo tá com a bola, São Paulo vai atacar, ó, 3 minutos e 30 já da prorrogação, tá para acabar o jogo. E aí, ó, olha só, Felipe Anderson na caça, roubou essa bola, sofreu essa falta. E aí, após a cobrança dessa falta, acontece toda aquela jogada. Então, o Felipe Anderson, ele roubou uma bola de um São Paulo que quando a gente olha para alguns frames antes, olha só, ó, ele vai roubar essa bola no momento em que o São Paulo estava simplesmente com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores no ataque contra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 do Palmeiras. 8, vai, vou dar para colocar o Maurício aqui. Então o São Paulo estava indo com muita gente pro ataque. São Paulo ia fazer um ataque muito perigoso, mas o Felipe Anderson foi lá, roubou com muita inteligência, sofreu a falta, e aí a partir da falta ele indicou que a bola era no Fux, pro Fux avançar, pro Fux abrir espaço e colocar a superioridade numérica do Palmeiras lá na frente. Essa superioridade numérica gerou dúvidas no São Paulo, que foi afundando na área, afundando. Com todo mundo dentro da área, abriu-se espaço na entrada da área. E quem aproveitou esse espaço? O cara que lá no início desarmou, o cara que sofreu a falta, o cara que indicou que a jogada era pelo Fux, e o cara que foi lá na frente para finalizar e praticamente dar o gol pro Vitor Roque no rebote. Gostaram dessa análise? Pô, que da hora o que fez o Felipe Anderson, hein? Gostou então? Deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal Parmeiro. Ó, se tiver a opção do botão hypar, hype esse vídeo pra ele chegar pra mais palmeirenses. Os palmeirenses precisam ver que o Felipe Anderson ajudou demais em todos esses detalhes que talvez aí, comenta aí, quero saber a sua opinião. Você tinha percebido que ele tinha participado tanto assim do lance do gol? Que ele tinha sido tão importante, né? Você tinha percebido que o Fux tinha sido importante? Você tinha percebido que a movimentação do Maurício foi extremamente importante? Se você não tinha percebido nada disso, ajuda esse vídeo chegar para mais pessoas, dando hypar ou pegando esse link e mandando nos seus grupos de WhatsApp, que eu tenho certeza que muitos palmeirenses vão curtir essa análise, fechou? Gostou dessa ideia de analisar um gol só, ao invés de analisar a partida? Eu tô falando tudo troncho, né? Deixa aqui nos comentários, que aí eu vou saber pelo feedback de vocês se eu devo seguir com esse formato ou não, fechou? Tamo junto, rapaziada, e avante palestra!